Beleza, agora você vai levantar. Em nome de Jesus. E tomar a sua Bíblia na mão. Nós vamos ao momento da palavra. Hoje, o 7º culto dos 12 cultos proféticos, onde estamos profetizando sobre o mês de julho. Amém? Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Marcos, em seu capítulo número 14. Glória a Deus. Evangelho a respeito de Jesus, conforme escreveu São Marcos, capítulo 14. Dá uma olhada se alguém perto de você está sem Bíblia. E compartilhe com ele ou ela da palavra para que possamos ler a porção do texto anunciado. Amém? Amém. Glória a Deus. Você já viu se tem alguém sem palavra perto de você? Glória a Deus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção nesse texto tão conhecido, tão próximo, tão nosso. Mas foi aqui que o Senhor encheu meu coração para vos falar nesta noite, e que Ele nos encha da sua graça para crescermos e avançarmos na sua palavra. Se os teus olhos estão no texto, diga comigo, Santa Bíblia. Santa Bíblia. Verso 1 ao 9, no capítulo 14 de São Marcos, a palavra do Senhor nos diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, assentado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito valor. E quebrando o vaso, o derramou sobre a sua cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a em paz. Por que a molestais? Ela fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Se você pode, você diz amém. Amém. Graças a Deus. Eu tenho comigo essa oração. Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, renova-me por ela, direciona-me por ela. Eu glorificarei o teu nome, e na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento fazendo aquele barulho, né? Exaltando, glorificando o nome do Senhor. Como disse aos irmãos,
texto próximo, um texto nosso, texto muito conhecido, tenho certeza que todos os nós presentes já ouvimos falar dessa mulher e desta passagem bíblica. Uma mulher que está naquela relação que nós, os pregadores, colocamos de anônimos da Bíblia. Uma mulher que não tinha nome, não aparece o nome dela na palavra. A Bíblia não fez questão de mencionar o seu nome, mas apesar de ser uma mulher sem nome, ela tinha um propósito e cumpriu o seu propósito. Então me ajuda a pregar e digo para o seu irmão: meu irmão, o propósito é maior do que o nome. Ela viu e aproveitou a oportunidade para realizar aquilo que Deus tinha no seu coração para fazer. O nosso Deus é um Deus de oportunidades, mas muitas vezes nós perdemos oportunidades e perdemos as bênçãos advindas dessas oportunidades porque nós temos coisas no nosso interior que nos travam. Nós temos coisas que nos limitam no interior da nossa alma, da nossa mente e no nosso coração. E deixamos de passar essas oportunidades por causa de bloqueios internos. O tema da minha fala essa noite é os 3 inimigos da oportunidade. Os 3 inimigos da oportunidade. Quero chamar-vos a atenção mais uma vez para o verso 1 do capítulo 14. A palavra do Senhor nos diz: e dali a 2 dias era a Páscoa. Repita comigo: dali a 2 dias era a Páscoa. O que isso significa, pastor? Significa que as pessoas que estavam na casa de Simão, naquele jantar ao qual Jesus foi convidado para estar presente, as pessoas que estavam naquele ambiente nunca mais teriam a oportunidade de estar com Jesus, a não ser os seus discípulos mais chegados, que nós conhecemos como 12 apóstolos. Por quê? Porque dali a 2 dias seria a Páscoa. Jesus, no dia seguinte desse jantar em Betânia, na casa de Simão, Jesus se direciona para Jerusalém, que ficava a 3 quilômetros. Ali em Jerusalém, como você sabe, Jesus Cristo vai pedir aos seus discípulos que preparem a ceia, o lugar para a ceia, para eles comemorarem a Páscoa no cenáculo. Jesus vai comemorar com os seus apóstolos a última Páscoa com eles e inaugurar a Santa Ceia. Depois vai sair para o jardim naquela noite cantando um hino. No jardim ele vai ter a agonia, vai soar sangue, vai ser preso, vai ser maniatado, vai ser julgado naquela madrugada, vai ser açoitado, no dia seguinte vai ser crucificado. Se você não pegou, eu vou te explicar de novo. Aquela era uma oportunidade única. Quem fez, fez. Quem não fez, não teria outra oportunidade para fazer. Aquela mulher teve a oportunidade e não deixou passar. Ela colocou no coração: é hoje ou nunca, mesmo não sabendo que seria a última vez. Porque a oportunidade, quando você tem, você deve aproveitar. Acho interessante a teoria do presbítero José Brito, que ele disse na sua mensagem, que ele disse hoje, a respeito da oportunidade perdida.
e oportunidade mal aproveitada. Eu concordo com o presbítero da mesma forma, mas eu uso o mesmo exemplo do ponto de ônibus. Você chegou no ponto de ônibus, o ônibus já tinha passado, você perdeu a oportunidade. Diga amém. Mas se você estava sentado no ponto do ônibus, mexendo no celular, o ônibus passou, você não deu sinal, você não perdeu a oportunidade, você desperdiçou a oportunidade. Diga que você entendeu? O pastor vai ficar batendo nessa tecla. Existem oportunidades perdidas e existem oportunidades mal aproveitadas, e ela colocou no coração que ela iria aproveitar aquela oportunidade e não deixaria passar. Aquela oportunidade era tão preciosa que alguns comentaristas bíblicos, entre eles o Dr. Calpino, afirmam que Jesus esteve na aldeia de Betânia durante os 3 anos e meio do seu ministério por 12 vezes. 11 delas ele esteve na casa de Lázaro, Maria e Marta. E a única vez que ele esteve na casa de Simão, o leproso, quando foi agora convidado, essa 12ª vez, era a única vez e a última vez que ele estaria em Betânia. Existem coisas, meus irmãos, na vida espiritual, que elas estão no nível de urgência, de diligência, de rapidez, de mover-se rápido. Aquela mulher, ou ela aproveitaria a oportunidade, venceria as dificuldades e as oposições que teria, ou ela nunca faria aquilo que estava no seu coração. E o que é a oportunidade? Oportunidade é tempo favorável, é tempo propício, é um tempo ideal. E nesta noite eu quero vos falar de uma maneira muito simples, depois de tantas mensagens excelentes, poderosas, que já ouviram sobre oportunidade, e eu também já falei da oportunidade no culto da virada, já falei da oportunidade no início dessa campanha, na abertura dela. Então hoje eu só vou colocar uma cerejinha no bolo. Mensagem boa vai ser semana que vem, anota aí. Pode anotar, semana que vem. Quais são, pastor, os 3 inimigos da oportunidade? O primeiro, o tempo. Repita comigo, o tempo. Porque o tempo é um inimigo, não necessariamente o tempo. É que o tempo tem um inimigo que vai fazer com que o tempo se torne um inimigo da oportunidade. Explica melhor, pastor. Existe algo chamado de procrastinação. A procrastinação é inimigo do tempo e faz com que o tempo fique inimigo de uma oportunidade. Explica melhor, pastor, eu explico. O que é procrastinação? É deixar para depois o que você pode fazer agora. É deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Procrastinar. E a Bíblia condena a procrastinação. Se você recebe um bem e deve fazê-lo hoje, faça hoje. Aproveita o tempo, porque senão você vai estar caindo no pecado da procrastinação. E o que é procrastinação? Na teologia nós chamamos de ladrão do hoje. Repita comigo, procrastinar. É ladrão do hoje. É roubar a oportunidade. Fica para depois eu faço, depois eu vou. Em outra oportunidade eu peço perdão. Outra oportunidade eu conserto isso. E às vezes essa outra oportunidade você não vai ter, porque o tempo é agora. É quando Deus abre a oportunidade, é que temos que aproveitar. E muitas vezes nós decidimos, já estou decidido, eu vou deixar para depois, eu não vou decidir agora. E nos esquecemos que não decidir já é uma decisão. Repita comigo, não decidir já é uma decisão. Você decidiu não fazer nada, já é uma decisão. E nós temos que decidir para poder avançar. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos acertar em todas.
Nós queremos ganhar todas. Então nós analisamos, não vou porque não vai dar certo. E aí ficamos procrastinando para não decidir. Agora deixa eu dizer, nem eu, nem você, nem ninguém no mundo consegue acertar 100%. Você vai poder tomar 10 decisões. Às vezes, 3 você erra, mas 7 você acerta. Às vezes você erra 2, acerta 8. E o que acontece com a sua vida? Sua vida avança. Sua vida vai para frente. Pastor, como é que eu faço para não correr risco de errar? Não decida nada. Você não vai errar nunca, mas também não vai acertar nunca, e a sua vida vai ficar parada, igual poste, e você não vai avançar e ainda corre o risco de retroceder. E Deus te chamou para avançar. Avance para aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós temos um rei na Bíblia que tornou-se conhecido como o símbolo do D2, do procrastinador. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo estava preso, apelou para César e ficou preso. Félix o manteve preso para que tivesse uma oportunidade de enviá-lo a Roma para ter uma conferência com César, porque ele, tendo cidadania romana, ele podia apelar para César. Só que acontece que o rei Herodes Agripa II, que não é o rei Agripa I, e nem dos tempos de Jesus, e nem o rei Herodes, que no tempo que Jesus nasceu mandou matar as crianças, era neto desse. Ele estava governando a Galileia, e ele decidiu dar uma volta em Jerusalém. E lá ele encontrou Félix, que era o governador de Jerusalém. E Félix, depois de ter uma tarde com ele, contou para ele de um prisioneiro que ele tinha, que havia apelado para César, e que ele, o rei Agripa, Félix, estava esperando uma oportunidade de enviá-lo a Roma. Aí o rei Agripa II disse assim: eu bem que gostaria de ouvir esse seu prisioneiro, que é judeu, que tem cidadania romana e que apelou para César. Aí fizeram uma reunião, chamaram Paulo do cárcere, e Paulo então teve a oportunidade de falar com o rei Agripa II, Herodes Agripa II. E a palavra de Deus diz que ele pregou sobre Jesus, falou dos feitos de Jesus, ele deu o seu testemunho pessoal de como ele era um perseguidor dos cristãos, que não aguentava ver crente, mas que um dia no caminho de Damasco, ele viu ao meio-dia, quando o sol está mais brilhante, ele viu uma luz que era mais brilhante que a luz do sol, e isso derrubou no chão, ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pensou: eu persegui você não, filho, eu estou indo atrás do crente. Aí é como se Jesus estivesse falando: se você está perseguindo o crente, você está perseguindo a mim. Diga para o seu irmão: fica tranquilo, irmão, essa peleja não é tua não. Quem se levantou contra você, se levantou contra ele. E Paulo continuou contando o seu testemunho, de como ele se converteu, e como agora ele estava viajando e pregando Cristo ressurreto. Depois que ele terminou, olha o que o rei Agripa falou para ele. Atos 26, 20. Disse: rapaz, por pouco, mas por muito pouco, você não me convence a ser crente. Por muito pouco você não me persuade a ser cristão. Mas hoje eu não vou aceitar Jesus, não. Hoje eu não vou me tornar cristão, não. Depois eu vejo Jesus. A história diz, não é? Que o rei Agripa, alguns anos depois, ele que era casado com Berenice. Conhece a dona Berenice? Uma piada com ela. O nome da esposa de Agripa era Berenice. Ele foi a Roma chamado por César, porque Berenice era filha de César, e César propôs que ele fosse
governador na Galícia. E foi ali que ele morreu alguns anos depois, sem ter outra oportunidade de aceitar a Jesus. Diga para o seu irmão, o depois não é de Deus, não. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 68 que o nome do nosso Deus é já, agora. E nós não somos movidos pelo presente, nem pelo passado e nem pelo futuro. Nós somos movidos no presente para avançarmos e aproveitarmos todas as oportunidades em Deus. Por isso, para vencermos o tempo, nós temos que aceitar o conselho de Hebreus 3,15, de autor desconhecido. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Levanta a sua mão e diga: eu não vou cair na armadilha do tempo, e vou aproveitar a janela da oportunidade. Primeiro inimigo, o tempo. O segundo inimigo, o medo. O medo é o paralisador da ação. Aquela mulher venceu o medo. Como venceu o medo? Irmão, você imagina numa sociedade extremamente machista, num ambiente totalmente tóxico, cheio de escribas, de fariseus, de herodianos, uma sala de jantar, com uma grande mesa de aproximadamente 60, 70 centímetros, que não tinha cadeira, eram divãs ou almofadas que eram encostadas, e os convidados, eles ficavam inclinados na almofada e comiam na mesa. Um ambiente totalmente masculino, um ambiente preconceituoso, onde a mulher só podia entrar na sala se fosse para servir a mesa. Ela não foi convidada, tinha tudo para dar errado. Eu tenho certeza que o medo tentou paralisá-la. Eu não fui convidado. Bem que podia ser esse jantar na casa de Lázaro, Maria e Marta, que são gente boa, são gente pela gente. Mas não, na casa desse irmão fariseu, eu acho que eu não vou, mas ela vence, porque ela não queria perder a oportunidade. Das 12 vezes, essa seria a última vez que ele estaria em Betânia, a única vez que ele estaria na casa de Simão, o fariseu. O medo do fracasso nos impede de assumir os riscos necessários para fazermos e para cumprirmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Mateus 25, 25 nos dá um exemplo claro do que o medo pode fazer. Você lembra? É a parábola dos talentos. Um recebeu 5, o outro recebeu 3, e teve um que recebeu 1 talento. O seu senhor foi embora, foi viajar. Os outros negociaram com os talentos, usaram os talentos, mas ele, com medo, colocou no seu coração: e se eu perder esse talento? E se não der certo o meu plano? E se eu negociar e tiver prejuízo? E se eu der prejuízo para o meu Senhor ao usar o meu talento? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cavar um buraco, vou enterrar o meu talento, porque aí eu não corro risco. O medo nos faz travar de usar aquilo que o Senhor nos deu. Diga para o seu irmão: o talento não é seu, é emprestado. Você vai ter que devolver. E que bom que você devolva o seu talento usado. O medo paralisou aquele homem e ele enterrou o seu talento com medo do seu Senhor. Pastor, como eu faço para vencer o medo? Leia Josué capítulo 1, versículo de número 9. Aí ele vem e diz assim:
forte e corajoso. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, sou seu Deus, estarei contigo por onde tu andar. Um bom conselho: se o medo anda roubando a sua vida e você anda perdendo a oportunidade por medo, deixa eu lhe dizer, mergulha no amor de Deus. Como assim, pastor? Mergulha no amor de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Me ajuda a pregar aqui no seu irmão. Quem é amado por Deus não tem medo. Quem é amado por Deus não tem medo. Eu venho aqui dizer, se você acha que não é, você é amado pelo Senhor. E quem é amado por Deus lança fora todo o medo. Terceiro e último lugar, o terceiro inimigo, a timidez. Primeiro domingo, a timidez. A timidez, que também é uma insegurança, é sentir-se incapaz, é sentir-se inferior para fazer algo, para falar algo ou para realizar alguma coisa. A timidez faz com que observe-se o ambiente, e ela observa aqueles homens, ambiente masculino, intimidador, mas ela rompeu a timidez e foi cumprir o seu propósito. Êxodo capítulo 3, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jétro. De repente ele vê a sarça ardendo, a sarça que pegava fogo e não consumia. Já preguei sobre isso para os irmãos, e você se lembra da lição do Horebe? Que o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça estar pegando fogo, porque no deserto é comum pequenos arbustos se incendiarem pelo calor excessivo do sol. O que chamou a atenção de Moisés foi o tempo que ele ficou se consumindo. Como que um arbusto pode durar tanto assim, pegando fogo e não se consumindo? Isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés sobe o monte e vai para ver o que é que estava acontecendo. Numa voz sai da sarça e diz: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar que tu estás é terra santa. Glória a Deus. O Senhor chama Moisés, Moisés tem um encontro com o Senhor. Fala para Moisés, comissiona ele, diz que o escolheu para libertar o seu povo Israel do Egito. E Moisés, timidez, achando que era incapaz, disse para o Senhor: eu não posso. Como assim não pode? Eu não posso. Eu sou pesado de mim. Eu sou gagagá. Como assim é gago, Moisés? Eu sou gago. Usa o meu irmão. E você reclamando do seu, que só joga bicha no seu peito, né? Moisés jogou um peito de Arão, seu irmão. Não, chama Arão. Arão é melhor que eu. Deus está com você. Eu quero usar você. Glória a Deus. Você vai vencer essa timidez. Aleluia. Eu quero que você vá até Faraó e diga a ele que deixe o meu povo ir. Pastor, mas como que eu venço a timidez? Você vence a timidez lendo Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me for. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus tem nos dado um tempo kairos. E uma das verdades sobre o tempo kairos é que o tempo kairos significa tempo oportuno. Tempo oportuno. E ele é uma oportunidade presente. Ele é uma oportunidade para hoje, não é para amanhã, para o ano que vem, é para hoje.
Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 16, ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Temos que aproveitar cada oportunidade. Quais são os 3 inimigos da oportunidade? O tempo, o medo e a timidez. Qual destes inimigos tem de bloquear? Qual desses inimigos, quando a oportunidade aparece, você titubeia e às vezes já perdeu a oportunidade na sua vida porque estava com medo? Porque deixou a janela do tempo passar? Porque achou, não é para mim, eu sou tímido demais, essa oportunidade. Essa noite, Deus manda me dizer: ore, pedindo coragem, ore pedindo fé, ore pedindo ousadia, para que você vença todos os inimigos da oportunidade e venha aproveitar aquilo que Deus tem para a sua vida em 2026. Levanta a sua mão e repita comigo: 2026. Eu vou aproveitar cada oportunidade desse tempo. Vou vencer esse medo. Vou romper com essa timidez. E vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Eu acho essa mulher admirável. Como disse no início, o nome dela não aparece. E você sabe que teve um tempo que eu ficava analisando os anônimos da Bíblia, e essa era uma mulher, uma personagem, que eu achava que Jesus poderia falar o nome dela. Até porque ele fala que ele fez uma boa ação para com ele. Por que ele não falou o nome dela? O nome dela está ali na Bíblia. Mas a Bíblia fez questão de contar a realização do propósito e não o nome dela. Porque o nome não é importante. O importante é cumprir o propósito. Glória a Deus. E quando você está cumprindo o propósito, vai haver oposição. Veja que a Bíblia diz que muitos murmuravam contra ela, dizendo: para que esse desperdício? O vaso de alabastro era algo caríssimo, 300 denários. Só para que você entenda o que era isso na cultura da época. Um trabalhador braçal ganhava 1 denário por dia. Era o salário de um ano de um trabalhador braçal. Pastor, mas o ano tem 365 dias, o nosso. No calendário judaico, o ano tem 300 dias. Então era o salário de um ano de um trabalhador braçal num vaso de alabastro. E essa mulher vai, quebra o vaso e unge a cabeça de Jesus. Aí eu te pergunto: por quê? As pessoas, aquela mulher, mas por que as pessoas tinham em sua casa um vaso de alabastro? Quero te explicar que naquela época não havia banco físico nem digital, não havia poupança, não havia bolsa de valores, não havia como guardar dinheiro a não ser no colchão. Então as pessoas faziam, se havia um projeto na frente, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma terra. A pessoa juntava dinheiro, ia lá e comprava um vaso de alabastro. 300 denários. Isso aqui eu vou usar quando eu for casar, para montar minha casa, para fazer festa. Às vezes a festa é mais cara do que casar.
comprar minha casa, vou comprar um carro, vou viajar para Dubai. Era por isso que as pessoas tinham vários. Agora a mulher chega e diz: eu vou quebrar tudo na cabeça de Jesus. Eu vou quebrar tudo e vou derramar na cabeça de Jesus. Porque isso que pode ser a minha segurança não é nada se Ele não for a minha segurança. Diga ao seu irmão: tem uma hora, vai chegar agora, que você vai precisar quebrar o vaso para mostrar para o inferno que você está seguro nas mãos de Jesus. Que você não está estribado naquilo que você tem, naquilo que você guardou, naquilo que você pode gerenciar, mas quebrar e dizer: Jesus, o meu socorro é o Senhor. Eu sei que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. E quando começaram a murmurar contra ela, Jesus disse: deixe-as em paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a minha e a tua paz. Eu quero dizer em nome de Jesus que todo aquele que se levantar para tirar a tua paz, Jesus vai tratar e vai devolver a paz para o seu coração. Aí Jesus diz: não amoleçais. E aqui é um ponto tremendo. Olha o que Jesus disse. Ela antecipou-se. Por que essa mulher não perdeu a oportunidade? Porque ela estava preparada antes. Alguém falou isso, né? Você tem que estar preparado, antecipar-se. Porque quando a oportunidade chegar, você não vai ver. Você já está preparado. Você fica orando: eu quero casar, eu preciso casar, eu preciso de um varão, eu preciso de um varão. Mas você não pensou nem como você quer um varão, como é que você quer um varão. Aí parece qualquer um, você acha que é Deus. Não. Se antecipe. Eu quero com o olho verde, mas antes de tudo, que chore. Porque o homem que não chora, não serve. Que é isso, pastor? O homem que é homem não chora. Aqui, o homem que é homem chora e faz até biquinho, porque o Espírito Santo quebranta qualquer coração endurecido. Ai, não quero um carro. Pode ser qualquer um. Deus não tem qualquer carro no seu corpo. E por favor, não venha pedir Fusca. Nem passatinho velho. Pegue forte que o teu Deus pode. Antecipe-se naquilo que você precisa. Guarde recursos, porque quando aparecer a oportunidade, a janela da oportunidade aparecer, você vai ter como não perdê-la. Ela antecipou-se. E porque ela se antecipou, ela não perdeu a oportunidade. É isso que Deus tem para a nossa vida, sabe? Aproveite esse tempo. Vença esse medo. Rompa com essa timidez. Porque 2026 vai ser um ano diferenciado na minha e na sua vida. Glória a Deus. Fique de pé, em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Poliana, quem que louvou o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Santo eterno Deus, amantíssimo Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, a qual o Senhor fala a quem quer escutar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem transmitido a nós e nos revelado os inimigos que tentam se levantar para impedir que nós
aproveitemos as oportunidades que o Senhor vai abrir para nós, oportunidades sobrenaturais em 2016. Que nós possamos, Pai, aproveitar a janela do tempo, que nós aproveitemos para vencer o medo que muitas vezes nos cerca e quer nos paralisar. Que nós possamos romper com a timidez que muitas vezes quer colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós somos incapazes de realizar o que o Senhor deseja para a nossa vida. Queremos romper. Queremos, ó Pai, viver um tempo diferenciado na Tua presença. Por isso nós te pedimos, Senhor, venha até nós com o Teu Santo Espírito, dando misericórdia de nós, das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, que venha trabalhar conosco, venha nos ajudar, venha nos dar força para avançarmos em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome